Fala família, saudações rubro-negras aqui do canal Eurofly FC. A gente vai reagir aqui ao depoimento, né, a opinião do Felipe Melo, inclusive durante ali o primeiro tempo, fim do primeiro tempo, ao Denilson, e também vamos reagir a um pedaço da coletiva de imprensa do Abel Ferreira e vamos ver o que eles falaram aí sobre essa acachapante derrota do Palmeiras lá na altitude de Quito para a LDU por 3-0. Foi o tipo de derrota que abalou basicamente toda a torcida palmeirense, e os antes também provavelmente adoraram. Nós, flamenguistas, lógico, adoramos essa derrota, porque o Palmeiras provavelmente vai jogar com o time reserva aí contra o Cruzeiro, e o Flamengo tem chance de pegar aí a primeira colocação, porque vai jogar contra o Fortaleza lá no Nordeste. Então, vamos ver a opinião aí do Felipe Melo, do Denilson Show, e também a coletiva de imprensa do Abel Ferreira. Vamos embora. Rapaziada, fim do primeiro tempo aqui, surpreendentemente, LDU 3, Palmeiras 0. É isso aí mesmo, Palmeiras 0, LDU 3. Futebol, né? Agora, o Palmeiras vai ter que voltar para o segundo tempo e competir, sabe? Entender que não tem essa de altitude não, cara, sabe? Eu joguei na altitude uma final de Supercopa com 40 anos de idade e vamos até, sabe? Eu joguei quase 85 minutos. Então, assim, o Palmeiras deve fazer muito melhor do que aquilo que fez no primeiro tempo. Muito mais. Sabe, assim, é um primeiro tempo para esquecer que eu não lembro de ter visto o Palmeiras fazer. Agora, o segundo tempo, dificilmente vai ser pior do que o primeiro. Agora, tem que competir. É o que eu falo. Eu falei hoje no Seleção, e de fato é o que é. Você joga na altitude, tem que competir, e outra, você tem que ter posse de bola, pô. Não tem que deixar os caras ter posse de bola, os caras gostar do jogo. Você tem que ter posse de bola, pô. Teve bola para o jogador do Palmeiras ali, duas bolas ali, que ele tá com a bola no pé, dominada, pode tocar pro goleiro, resolveu tocar pra lateral. Assim, enfim, dificilmente vamos ver um Palmeiras tão apático como foi esse primeiro tempo. Então a tendência é o Palmeiras melhorar pro segundo tempo. Surpreendente esse 3-0, mas pode ser a verdade, assim, sem clubismo algum, foi uma massa. Foi uma massa. Não foi que os caras acharam 3 gols, não. Cara, que loucura. Tenho fé que o segundo tempo o Palmeiras vai melhorar, porque dificilmente vai fazer um primeiro tempo tão ruim, né? Mas eu vou ser Palmeiras muito abaixo hoje, né? Principalmente no primeiro tempo. É aquilo que eu falei, dificilmente ia fazer um segundo tempo tão abaixo como foi o primeiro tempo. Agora, tem totais condições de reverter, tá? Totais condições. Não vai ser fácil. Vai ter que começar desde o primeiro segundo de jogo aqui nos caras. Há tempos eu não vi um Palmeiras tão abaixo como foi hoje. Que amassa, hein, pai? Irmão, que amassa da LDU nesse primeiro tempo, hein? Você tá louco, mano. Os caras estão competindo demais. Que amassa, irmão. Vamos falar a verdade, vai. Que amassa, hein? Nesse primeiro tempo, hein? Você tá louco, irmão. Olha o Thiago Nunes, mano. Caralho, que amassa, irmão. O Palmeiras não tá competindo, né, mano? Que é o forte do Palmeiras é competir, né, pai? Só que... Moeu, hein, pai? Que arregaço, hein? Que arregaço esse primeiro tempo, mano. Você tá louco, velho? Puta que pariu, que arregaço, irmão. Acertei o palpite, hein, mano. Então não dá pra dizer que os erros de posicionamento tem a ver com a altitude. Podem ter muito mais a ver com o Thiago Nunes, que no confronto de ideias de jogo deu um vareio no Abel. Um vareio como o Abel não toma há muito tempo. Há muito tempo, não à toa, o Abel sofreu a sua maior derrota na Libertadores. Porém, eu acho que o Palmeiras tem força para conseguir o resultado no jogo de volta. É muito difícil, mas eu não acho, por exemplo, que uma vitória por 3 gols de vantagem do Palmeiras, dependendo como corre o jogo no mata-mata, porque quando sai o primeiro gol, como vai estar o ambiente no estádio, como a LDU reage, porque hoje o jogo foi muito confortável para a LDU. Como a LDU vai reagir num jogo desconfortável, então tem vários detalhes que no jogo cardíaco, como o jogo de mata-mata, pesam muito, então, sim, difícil resolvido não tá. Se fosse outra equipe, talvez eu dissesse que estava errado, mas eu vou dizer, qualquer equipe que não fosse Palmeiras ou Flamengo, eu diria que está resolvido. Porque não é a primeira equipa brasileira que vem aqui na altitude e sofre desta maneira que sofre. O que eu tenho a dizer agora, a partir de agora, esse tem que ser o nosso foco. Temos 90 minutos no Allianz Parque e 90 minutos é muito tempo. Parabéns ao nosso adversário, hoje foram melhores. E como te falei agora, temos 90 minutos no Allianz Parque. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo e vamos à procura de revirar este resultado.
Abel, à sua direita, à sua esquerda aqui, no Melhores Rádio Bandeirantes, é o segundo jogo seguido em que o Palmeiras leva 3 gols no primeiro tempo. E, de novo, evidenciando ali uma dificuldade nesses primeiros minutos de se manter estável e não sofrer tanto ofensivamente, digo, em relação ao adversário. Hoje, para além dos méritos da LDU, quais problemas você identificou na equipe do Palmeiras? Não, acho que nos custou muito entrar no jogo. Como disse ao teu colega, não sei se foi pela adaptação, não sei se foi pela intensidade do nosso adversário. A verdade é que o nosso adversário entrou muito forte. Tenho muitas dúvidas no lance do penalti também. Estamos a falar no outro penalti que sofremos. Eu acho que a bola bate no ombro, mas não sei. É a imagem que eu vi, na minha opinião, não é penalti. Mas isso não tira o mérito daquilo que foi o nosso adversário, que foi melhor. Não. Começando pelo treinador, eu acho que o Palmeiras hoje não esteve na sua média e o nosso adversário foi muito melhor. Basicamente é isso aí, minha gente. Vocês viram aí, basicamente o Palmeiras levou um vareio lá na altitude e não teve chance, não teve hipótese, né? E, felizmente a gente vai ver aí na próxima rodada do Brasileiro, o Flamengo vai jogar contra o Fortaleza, eles estão empatados em pontos, mas o Palmeiras está na frente em primeiro lugar porque tem uma vitória a mais. Ou seja, Flamengo ganhando o Fortaleza e o Cruzeiro conseguindo tirar pontos do Palmeiras, ok? Lá no Allianz Parque, a gente tem plenas condições, na verdade o Flamengo tem plenas condições de alcançar a primeira colocação. Já imaginou esse cenário? Mas primeiro, lembrando, o Flamengo tem que fazer a parte dele, tem que ganhar do Fortaleza lá no Nordeste, para depois pensar no jogo do Palmeiras. Tá? O jogo do Palmeiras vai ser duro. Palmeiras provavelmente, devido ao fato de ter que virar uma condição de 3 gols contra lá em São Paulo, o Palmeiras provavelmente contra o Cruzeiro, agora no fim de semana, vai colocar o time reserva ou pelo menos um time misto. Ou seja, o Palmeiras vem um pouco fragilizado. E o Cruzeiro, como ainda está ali pensando em título do Brasileirão, vai querer competir, vai querer tirar ponto, ganhar pelo menos do Palmeiras. Imaginou? Palmeiras perdendo, Flamengo ganhando, Flamengo abre ali 3 pontos em relação ao Palmeiras. Ou no mínimo ali o Cruzeiro empatando com o Palmeiras já tá bom demais. O Flamengo abre 2 pontos na liderança. E aí iguala a quantidade de vitórias. E aí, o Flamengo, como tem um saldo de gols um pouquinho maior, se não me engano, são 3 gols de saldo, um pouco maior, a gente ainda ele continua numa primeira colocação, caso a gente perca um jogo, etc, etc. Mas aí é cenas para os próximos capítulos. O Flamengo tem que fazer o dever de casa contra o Fortaleza, tem que golear. O Fortaleza vem bem mal no campeonato, então o Flamengo tem que golear o Fortaleza para garantir ali um saldo de gols bom e torcer depois, secar o máximo que puder, até torcer para o Cruzeiro, que é uma torcida amiga do Flamengo ali em Minas Gerais. Então, contar com os cruzeirenses aí, pensamento positivo para o Cruzeiro ganhar do Palmeiras e a gente poder avançar aí para a primeira colocação. E aí depois, irmão, Flamengo na primeira colocação não tem o que fazer. Basicamente, esse fim de semana agora vai decidir qual a prioridade do Palmeiras. Ou ele vai largar o Brasileiro, ou ele vai largar a Libertadores. Já pensou se ele perde a primeira colocação no final de semana e no meio de semana, na quarta-feira, ele não consegue virar esse jogo? Já pensou? Ou seja, ele perde o Brasileiro. Lógico, o Brasileiro ainda vai ter 3 pontos de diferença, etc. Mas a tabela do Flamengo é um pouco melhorzita ali até o final do campeonato. Então, basicamente, ali o Flamengo, depois que pegar a primeira colocação, tem certeza que não vai dar mais mole. Espero eu, né? E a Libertadores, já pensou, Palmeiras eliminado, o Flamengo vai fazer a final com a LDU. Não tô cantando vitória, não é pra zicar, não tô cantando vitória. Mas pensando num cenário do Flamengo passar pelo Racing, que ainda tem que fazer o dever de casa contra o Racing também, que tá ganhando o Flamengo tá ganhando de 1-0, vai levar essa desvantagem lá pra Argentina, e o Palmeiras sendo eliminado pela LDU, nossa, seria perfeito, seria maravilhoso, com certeza nossa semana que vem terminaria ali tranquila. Mas esse aí basicamente é o vídeo. Vocês viram a opinião aí do Felipe Melo, que ainda pensa em o Palmeiras reverter essa diferença. O Denilson já viu ali pela cara, né, 3 gols contra, é difícil. E o Abel Ferreira falou aí que 90 minutos é muito tempo. Ou seja, o Palmeiras vai correr atrás, vai jogar tudo que tem no meio de semana para poder tentar ir à final da Libertadores contra o Flamengo ou contra a Racing. Vamos torcer aí que seja o Flamengo. Beleza, povo?
O vídeo foi esse, um grande abraço, sou o Thiago Assis, dá uma ajudada aí, deixa o like, deixa um comentário, o que você acha? Palmeiras vai conseguir vencer? Final de semana, Palmeiras vence o Cruzeiro vence, cadê a torcida do Cruzeiro, do Palmeiras, do Flamengo? Vamos aí colocar nos comentários aí qual a sua opinião sobre essas duas rodadas aí, tanto a rodada do Brasileiro no final de semana, quanto a rodada da Libertadores aí, o jogo de volta, né, da Libertadores no meio de semana. Vamos embora, até o próximo vídeo, valeu a nós, valeu galera, tchau!